Bem-vindos. Vamos falar agora sobre o instrumento do mandato. Lembrando que esse material ele é protegido por direitos autorais de propriedade, sendo vedada a sua cópia, a sua distribuição, nos termos da legislação. Muito bem. Então vamos falar do instrumento do mandato. Ele está previsto no Código Civil, no artigo 653 e nos seguintes. Está posto nessa legislação. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar os interesses, seus interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Então é muito comum a gente ouvir falar de procuração. Procuração para cá, cadê a procuração para lá? Então a procuração é o instrumento dessa delegação de poderes chamada mandato, tá bom? Então, alguém entrega poder de uma pessoa para essa outra pessoa poder agir em nome da primeira. Ao vender alguma coisa, casar, comprar alguma coisa, entrar com um protocolo, entrar com uma defesa, tirar documento, colocar documento, enfim, várias coisas. Tá? Então, a procuração é esse instrumento do mandato. É através da procuração que a gente exerce esse mandato, que é essa delegação de poder. Todas as pessoas capazes, naqueles termos que a gente já conversou do que é uma pessoa capaz, são aptas para dar procuração, mediante um instrumento particular. Particular é entre as partes. Eu faço aqui um documento, eu sozinho, eu e a outra pessoa, entrego para ela esse documento em que há essa cessão de poderes, né? E valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. O outorgante é quem dá a procuração, é quem outorga o poder, outorgante. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde ele foi passado, então é obrigatório ter o lugar onde você passou esse poder, onde você delegou esse poder, a procuração obrigatoriamente tem que ter o lugar, então. Tem que ter a qualificação das duas partes, outorgante e outorgado. Quando eu falo qualificação, o que eu estou falando? O nome, estado civil, profissão, número do documento, do RG, do CPF, data de nascimento, eventualmente, e-mail, telefone de contato. Isso é a qualificação, certo? A data e o objetivo da outorga, ou seja, quando foi dado esse poder e com qual finalidade, para que você está dando uma procuração. Tá? E também delimitar a extensão dos poderes conferidos. O que é essa extensão? É até onde ele pode ir. Ele está entrando com uma defesa contra a minha pessoa, mas ele pode assinar um termo de compromisso comigo, com o órgão que me deu a autuação. Ele não pode, ele pode retirar documento, pode colocar documento, mas não pode tirar, enfim. O que pode fazer? Até onde vai esse poder? Né? Então, isso é a extensão dos poderes conferidos. Parágrafo 2º. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga firma reconhecida. Então, essa exigência pode ocorrer. Tá? Então, vamos em frente. 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Então, subestabelecer, esse verbo significa eu tenho o poder que alguém me deu e vou transferir para alguém esse poder. Eu vou subestabelecer, passar para frente esse poder. A gente já vai ver que esse subestabelecimento ele pode ser com reserva ou sem reserva. Ou seja, o João ganhou uma procuração do Pedro. Então o Pedro tinha poder, passou para o João. Esse João pode passar para o Francisco, certo? Daí o Francisco vai agir em nome do Pedro, que era quem tinha o poder original. A diferença entre ter reserva ou não ter reserva é que quando não tem reserva, você entrega o poder para o Francisco e aí o João perde o poder. Só o Francisco tem o poder do Pedro, o original. Quando você faz com reserva, significa que uma parte dos poderes ficaram reservados. É como se você duplicasse o poder. Então agora o João tem o poder, o Francisco tem o poder que o Pedro deu para o João. Certo? Então é assim que a coisa acaba funcionando. Então esse subestabelecimento é essa entrega, passar para frente esses poderes. Isso pode estar
pode haver subestabelecimento ou não. Tá? E esse subestabelecimento pode acontecer mediante um instrumento particular, mesmo que seja de uma procuração de um instrumento público. Tá? É isso que o legislador está falando aqui. Por isso que é comum as procurações terem explícito se cabe ou não cabe o subestabelecimento, pode ou não pode subestabelecer aquele poder. Então você pode, quando você vai dar uma procuração para alguém, você pode vedar, né? Falar, ó, vedado o subestabelecimento, não pode subestabelecer. Porque assim a pessoa para quem você entregou esse poder não pode passar para frente, é proibido passar para frente. Artigo 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, ou seja, explícito ou implícito, né? Tácito é implícito, expresso é explícito, né? O mandato pode ser expresso ou tácito, e ele também pode ser verbal ou escrito. Então eu posso dar procuração verbal para alguém? Pode. A dificuldade é sempre comprovar que esse poder foi outorgado, né? Então, mas de preferência se usa escrito, mas a procuração pode ser verbal. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para ato a ser praticado. Então, se tiver na legislação uma forma que exija que esse mandato seja cumprido de tal jeito, com tal ritual, com tais informações, de tal jeito, isso pode ser exigido. Tá? Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Então, se houver na lei previsão que precisa de uma procuração por escrito, ela não pode ser verbal. Tá? Então, isso sempre vai depender do teor da lei. 658. E da situação que você está fazendo, né? O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada a retribuição. Ou seja, não estou sendo pago para executar aquela tarefa. Certo? É gratuito, é voluntário, estou ali de bom grado. Exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário tratar por ofício ou por profissão lucrativa. Você me dá uma procuração para eu, advogado, agir em seu nome numa delegacia tal, num fórum tal, ou defender você numa determinada causa. Certo? Nesse caso, fica presumido que é oneroso, que não é gratuito essa contraprestação de serviço. Tá? Porque é inerente à atuação do advogado fazer essa representação. Isso é só um exemplo, né? Se o mandato for oneroso, como eu estava exemplificando, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou que está previsto nos contratos de honorários. Sendo omisso, será ela determinada pelos usos do lugar. Quanto cobra um advogado nesse lugar para fazer tal coisa? Ou, na falta destes, por arbitramento. Arbitramento é um terceiro, por exemplo, um juiz dizendo quanto deveria ser pago. Artigo 659. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo da execução. Tácita o que é? Você recebeu uma procuração de alguém, automaticamente ali ela começa a produzir efeito se você entender que, beleza, deixa que eu cumpra essa tarefa mesmo. Tá? Então é tácita, ficou implícito que ali você vai fazer, porque você deu esse aceite, mesmo que mental, falou, não, eu topo fazer isso aqui no teu lugar, você me pediu para vender o teu carro enquanto você estiver viajando. Beleza, beleza, aqui é a procuração para vender o carro enquanto você vai estar viajando. Eu não preciso escrever em nenhum lugar que eu aceito a procuração, que eu concordo em ser o outorgado de vender o carro, não precisa. Então, quem assina a procuração é apenas o outorgante, ele deu o poder, você concorda, se você não falar nada, assume-se ali, presume-se que você aceitou o mandato, essa incumbência. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente ou geral a todos do mandante. Então, você me dá uma procuração para vender seus imóveis, de uma maneira geral. Então, pode ser vender todos os imóveis, tá? Vender seus carros, todos os carros, tá? Não, quero que você venda aqui o Opala 77 que eu tenho guardado na garagem. Beleza, então você vai limitar. Por isso que é importante estabelecer qual é a extensão desse mandato. 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração das coisas e não se desfazer das coisas, né? Se vender, comprar, entregar para alguém. Então, isso é sempre gestão. Basicamente, o mandato serve para fazer a gestão das coisas. É garantir o seu funcionamento, a sua operação.
Em regra, é isso que se faz. Se você quiser alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem a administração ordinária, isso vai precisar de uma procuração com poderes que a gente chama de especiais. Especial, o que é isso? Vai estar explícito dentro da procuração para que serve. Essa procuração é para fazer tal coisa, para vender tal imóvel situado em tal lugar, com a matrícula tal, para fazer tal coisa, certo? Então, tem que ser expresso, detalhado o que vai ser feito. Que ato que é para ser praticado. O poder de transigir não importa o de firmar o compromisso. Tá. Vamos em frente. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele cujo nome foram praticados, salvo se esse os ratificar. Então você me deu uma procuração para fazer tal coisa. Mas essa coisa demandava um poder especial que não estava explícito lá. Aí eu fui lá e fiz a coisa. E aí a pessoa, sei lá, vamos pegar aqui, vendeu uma bicicleta. Então você queria que eu vendesse sua bicicleta enquanto você estivesse viajando. E você me deu uma procuração geral que não estava escrito que era para vender tua bicicleta, era só para cuidar da tua bicicleta. Mas eu entendi que podia vender a bicicleta, fui lá e vendi a bicicleta. Aí o Joãozinho que comprou a bicicleta ficou bravo com alguma coisa e voltou a reclamar comigo, falar, não, isso não é problema meu, eu vou lá com o dono da bicicleta. E aí você chega pro dono o Joãozinho chega pro dono da bicicleta e fala, essa bicicleta está com esse problema, aquele problema, outro problema. Ele fala, não, mas eu autorizei ninguém ia vender essa bicicleta, certo? Ele só podia cuidar da minha bicicleta, por que ele vendeu a bicicleta? Então, se ele não concordar com essa outorga de poderes, o negócio está desfeito, porque a rigor ele não tinha, eu que vendia a bicicleta, eu não tinha poderes para vender a bicicleta, então o negócio tem que ser desfeito porque ele não foi feito, essa que é a verdade. Agora, se o dono da bicicleta falar, não, beleza, não estava escrito na procuração que ele podia ter vendido, mas eu gostei do valor que ele vendeu, tá ótimo. Então eu arrumo aqui a bicicleta que está com defeito aí que você pediu, mas está tudo certo. Depois eu me entendo com ele. Então, se ele ratificar o que estava na procuração, está tudo certo. O negócio da venda da bicicleta está consolidado. Se ele não ratificar, o negócio da bicicleta tem que ser desfeito. E lógico, se tiver prejuízo, recai sobre quem? Sobre a minha pessoa, que me metia a vender a bicicleta, que eu não tinha poder para isso. E aí eu vou ter que indenizar o dono da bicicleta. A ratificação tem que ser expressa, certo? Ou resultado de ato inequívoco e retroagirá a data do ato. Então tem que ficar explícita essa questão toda. Então, artigo 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual, ou seja, você tem que agir como se a coisa fosse sua. Então é você o que uma pessoa normal da sociedade faria no lugar, o homem médio que a gente chama, né? Então, o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer. Então, se eu entregar esse poder para alguém para cuidar no meu lugar, esse alguém também tem que ter o mesmo tipo de zelo, o mesmo cuidado. Se ele não faz isso, cabe indenização. De quem? Do culpado. Seja meu que subestabeleci ou de quem foi subestabelecido. Então, é nesse jeito. Vamos em frente. Tudo recai sobre o culpado, né? Então é descobrir quem é o culpado, quanto é culpado e fazer a pessoa indenizar e pronto. Na esfera civil é sempre assim. O mandatário é obrigado a dar contas da sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato por qualquer título que seja. Tá? Então o cara mandou, cuida dessa macieira para mim aqui. Beleza, eu cuido, tiro as pragas, rego de vez em quando, cuido, protejo para não dar geada, aí começa a dar um monte de maçã. Eu colho as maçãs e tenho que entregar essas maçãs para o dono da árvore. Tá? Então, nessa linha. Isso pode ser fruto, poderia ser uma fábrica que dá lucro, poderia ser um carro, poderia ser o aluguel de um carro, poderia ser várias coisas. Né? Então, os frutos daquela coisa sempre vão pertencer ao dono da coisa. É isso que a gente chama de propriedade. Por isso que a gente não pode confundir o que é posse com o que é propriedade. Extinção do mandato. Então, cessa o mandato, ou seja, quando acaba uma procuração, quando acaba esse poder, quando acaba o mandato,
pela sua revogação ou pela sua renúncia. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá e escreve, faz como se fosse uma contraprocuração. A gente faz um termo renunciando por escrito, não vale mais essa procuração, notifica o mandatário e pronto. Então, pela sua revogação ou pela sua renúncia. Se for, por exemplo, um instrumento público, você vai lá no cartório e agora cancela, não vale mais essa procuração. Tá? Revoga ou renuncia. Pela morte ou interdição de uma das partes. Então, se morreu ou o outorgante ou o outorgado, acabou. Pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer. Tá? Pelo término do prazo, então, pode ser colocado um prazo numa procuração, como se fosse um prazo de validade? Sim, pode. Então, a gente pode colocar uma data de vigência desse instrumento de mandado, dessa procuração. Essa procuração vale por 5 anos. E depois? Depois acabou. É assim que se extingue o mandato. Depois, se você não fizer outro, não vai ter continuidade. Ou então, pela conclusão do negócio. Te dei uma procuração para você, pelos próximos 5 anos, poder vender a minha bicicleta. Vendeu a bicicleta, acabou ali o mandato. Tá? Então, não continua. Acabou concluído o negócio, acabou. Tá bom? Então, resumidamente, era isso, o instrumento do mandato, que é popularmente chamado de procuração. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Grande abraço a todos.